Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Brojo e nesse vídeo aqui você vai falar para mim qual o melhor segmento para você trabalhar. Você fala, mas como assim, Alexandre? Eu vou te mostrar alguns pontos e vou falar coisa que pouca gente tem coragem de falar. E vendo esses pontos, ou seja, estudando um pouco esses segmentos, você vai entender qual que é o melhor para você de forma bem simples. Eu vou te mostrar um exemplo no mapa mental e a gente vai depois navegando por algumas abas aqui do meu navegador, onde eu vou te mostrar alguns exemplos e muita coisa que um dia não fez sentido vai fazer para você a partir daqui. Lembrando também que eu tenho um treinamento que ele vai do básico ao avançado. Se você não tem tempo para perder e quer ter resultado, eu posso te ajudar num curso bem passo a passo. Eu vou deixar o link dele na descrição e nos comentários, clica que eu te aguardo lá dentro. Vamos lá. Primeiro ponto, vou mostrar para você aqui o mapa mental. Aqui eu separei em 3 pontos. Níveis de habilidade, porque de acordo com o segmento você vai precisar de um nível de habilidade diferente. E isso varia muito. Eu coloquei só alguns exemplos aqui. A gente tem aqui segmentos e o segredo. Aqui, quando eu mostrar para você, muita coisa que não fazia sentido vai começar a fazer. Então vamos lá. Quais os níveis de habilidade que você precisa? Aqui entra muita coisa, eu vou resumir para você. Geralmente, quando você vai trabalhar com digital, dependendo do segmento, você vai precisar de habilidades diferentes. Seja ela Google e Facebook, para você rodar suas campanhas. A parte de copy, por exemplo, estudar a parte de gatilho mental, técnica de persuasão, dentre outras coisas. Essa parte de copy, inclusive, é bem difícil achar um bom profissional e quando você acha, geralmente é um profissional bem caro. Ele tem uma remuneração muito boa também. É uma área bem interessante se você tiver interesse. A gente tem a parte de criação de páginas que vai entrar aqui, você entender de ferramentas de construção, design, hospedagem, você tem aqui plataformas e integrações, dentre outras coisas. O exemplo bem simples, você não sabe escolher uma hospedagem, você coloca uma hospedagem ruim, joga tráfego, o que acontece? Seu site cai toda hora, apresenta uma série de bugs ali que podem ocorrer devido à sua hospedagem ou mesmo devido à plataforma que você utiliza ali. E aí não adianta dominar ou saber tudo de tráfego que não vai performar. Então você precisa também ter esse conhecimento em alguns casos específicos. Descendo aqui, a gente tem edição. Geralmente, dependendo muito do cliente que você for trabalhar, ele vai ter, dependendo, você vai ter que fazer. Aí você tem que entender de ferramentas de edição, tem que entender um pouquinho de teoria de cores, tem que entender um pouquinho sobre paleta de cor, para que você consiga criar um design realmente bonito e num tempo bem mais curto ali. Tem essa parte de criação de vídeo, onde você tem que dominar a parte de ferramentas de edição, se você precisar. Quem vai gravar esse vídeo precisa ter uma boa noção de storytelling ali. Isso é uma parte, uma área bem legal se você quiser estudar. Então, é bem interessante, a pessoa precisa entender para que o vídeo realmente pegue a pessoa e retenha, para que ela fique todo o vídeo assistindo ali e compre, ou melhor, execute a ação que você quer, seja um cadastro de lead, seja compra num site, por exemplo, num e-commerce ou num infoproduto. Vamos descendo aqui, dentre outras coisas, né? Tem a parte de estratégia que você vai ter que aprender, tem a parte aqui de análise de métricas, tem a parte que eu coloquei de traqueamento, que é importante, e a parte de suporte. Veja que isso aqui é uma forma bem resumida, mas são muitas habilidades. Mas vamos entender agora. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui em segmentos. Veja que interessante, deixa eu fechar esse aqui. Eu coloquei negócio local, e-commerce e infoproduto. Como que a gente vai separar? A parte de e-commerce eu vou separar em empresa e dropshipping, já vou explicar para você. E infoproduto a gente tem também algumas segmentações aqui eu vou explicar, até o queridinho do pessoal de PLR. Então vamos lá, vamos pegar aqui e vamos subir. Aqui em negócio local é mais tranquilo, geralmente você vai atender ali delivery, clínica odontológica, consultórios, enfim, dá para atender muita gente. E praticamente em cada esquina tem um. Dependendo do cliente, ele já vai ter uma estrutura, por exemplo, a parte de criativos, de vídeo para você divulgar, dependendo ou não. Tende a ser um pouco mais fácil e requer um pouco menos de habilidade. Por quê? Geralmente você vai dominar ali o Google, que é o principal, a pessoa está buscando aquele serviço, já é um produto validado, ou seja, como ele tem um ponto físico, a pessoa pode ligar no local, passar na frente. A conversão ela é muito mais fácil se o cliente tiver um bom atendimento. Mas essas opções aqui, ou melhor, essas habilidades, por exemplo, o Google, você vai ter que ter copy, página, edição, vídeo. Geralmente isso aqui o cliente já tende a ter ali, ou você pode oferecer. Mas geralmente são mais simples de você fazer. Você tem a parte de estratégia, que você vai ter que entender, a análise de métricas também, mas ela é um pouco mais resumida. Por quê? Diferente de um e-commerce, de um infoproduto, que você vai rodar campanhas de conversão, geralmente o negócio local não faz a compra no site, ele vai até o local. Então, são campanhas, por exemplo, de mensagem, campanhas de vídeo, de envolvimento, enfim, campanhas, por exemplo, no Google ali, que a pessoa clica para fazer uma ligação, que ela clica para ir no site, por exemplo, e converter para agendar uma consulta similar a um cadastro de lead, enfim, aí tem várias estratégias, eu não vou entrar a fundo aqui.
Dá para fazer muita coisa, mas é um pouco mais simples de você trabalhar. E aqui você tem muitas opções para trabalhar com muitos clientes e também é um segmento mais tranquilo ali para você trabalhar. Vamos descendo aqui, ó, vamos fechar esse daqui. Já na parte de e-commerce, vamos separar em dois, empresa e dropshipping. Qual seria a diferença? Empresa, você prestando serviço para uma outra empresa ali que tem um e-commerce. Dropshipping seria você fazendo para você mesmo ali. Quando você vai fazer para uma empresa, para um outro site, por exemplo, um cliente ali que já tem uma estrutura, tem um site, tem um Instagram, é mais tranquilo. Por quê? As habilidades que você precisa vão ser Google e Facebook, copy, página, edição, vídeo. Geralmente o cliente já vai ter lá. Você vai precisar da parte aqui, estratégia, análise de métricas, suporte, o próprio cliente ali vai fazer também. Então é mais tranquilo. Você precisa sim se aprofundar na parte de campanha, saber se você usa o Google, se você usa o Facebook nesse caso, porque pode variar bastante. Você tem que se aprofundar na parte de estratégia e também na análise de métricas dentro do Google Analytics para conseguir entregar resultado e entender, por exemplo, canais de aquisição, se a venda caiu, qual canal caiu, por que caiu, enfim, aí também a gente vai se aprofundando muito, mas também é um pouco mais tranquilo, dependendo do nível da conta e do tamanho que você atender ali. Agora, quando a gente vai para os que aparentemente são mais fáceis, por exemplo, o dropshipping, você fala, Alexandre, dropshipping, tranquilo, vou lá, contrato uma plataforma, aí pego essa plataforma, faço uma integração com o fornecedor e está tudo certo. Mas nem de longe isso é assim. Por exemplo, quando você cria, por exemplo, dropshipping, tudo isso daqui vai ter que ser feito por você ou você vai ter que pagar para alguém fazer e vai tender a ficar caro. Por exemplo, você vai ter que entender muito de Google e Facebook para saber qual dos dois é o melhor para você começar. Você vai ter que entender de fazer copy, você vai ter que entender de páginas. Você fala, mas página eu vou lá e copio. Um template padrão, mas nem sempre é assim. Muitas das vezes copiar aquele template não vai ser legal. Você vai precisar aplicar ali alguns recursos de design para deixar ele mais bonito, para aumentar a conversão, até porque, por exemplo, uma página de um e-commerce tem uma estrutura, tem uma lógica, as cores, a foto, a posição, o ambiente, tudo isso influencia na conversão, dentre muitas outras coisas. Se for, por exemplo, um infoproduto, também, mas eu vou falar um pouquinho mais para baixo ali. Então, copiar e colar muitas das vezes não vai funcionar, e muito site de dropshipping geralmente é muito feio, não porque as plataformas em si não fornecem ali, porque as pessoas não têm um conhecimento de design para deixar aquele site bonito. Então, ou você estuda e deixa, ou contrata um designer para ele realmente deixar o site ali bem bonito. E você vai precisar de habilidade com edição de imagem e vídeo, porque pegar aquela imagem genérica do produto e colocar, às vezes não vai performar. Você vai precisar fazer teste de criativo. E como é que você vai fazer? Você vai comprar o produto e tirar foto? Seria um ponto. Mas você vai ter que saber editar aquelas fotos ali também para criar criativos diferentes, criativos bonitos para poder rodar. Enfim, você consegue ver que o nível não é tão simples assim, né? E depois você tem aqui a parte de estratégias, vai ter que saber, análise de métricas também. A parte de suporte, embora pareça simples, não é quando você começa a ter um volume alto de vendas. Então, você precisa também se desenvolver nessa área aqui e ter processos para atender os clientes aqui. Como você pode ver, dá para ganhar muito dinheiro com dropshipping, mas nem de longe é tão simples quanto o pessoal fala por aí. Exige muito esforço e muita dedicação aqui dentro. Vamos descer aqui, ó. Agora vamos para a parte de infoprodutos. Aqui eu coloquei alguns segmentos, como afiliado, coprodutor, produtor e PLR. Afiliado, ele parece ser o mais tranquilo. Você vai lá, se cadastra com o produto e vende. Em teoria ele é. Você pega um produto que já está validado e roda ele. Mas é desafiador, porque você precisa de muitas habilidades. Você vai pegar lá o criativo do produtor, o genérico, e vai rodar? Centenas ou milhares de pessoas já rodaram. Aquele criativo provavelmente já está saturado, então ele tende a não funcionar. Você vai ter que fazer os seus criativos ali, vai ter que trabalhar nas suas copies, enfim, você vai ter que ter habilidades extras. Você fala, mas eu jogo para o site do produtor. Você pode jogar, mas o ideal é ter a sua estrutura e não copiar do produtor. Criar uma sua para que você possa trabalhar os seus públicos, trabalhar os nichos que você quer, trabalhar o remarketing de uma forma muito mais eficiente. Só que aqui entra um detalhe, o tráfego vem ficando cada vez mais caro e as margens do produto menores. Muitas das vezes você vai lá, monta toda uma estrutura, vende muito e aí o produtor muda as regras. Ele muda ali a comissão, ele fala que não vai abrir mais, por exemplo, aquele produto ali para afiliação naquele momento. Enfim, ele pode mudar uma série de coisas, ele pode arruinar o seu negócio. Então você precisa entender de um todo ali para também conseguir performar. Embora pareça fácil, nem de longe é tão fácil assim. Você vai ter que identificar bons produtos, saber validar criativos, saber validar a oferta, enfim, tem muita coisa para você se desenvolver dentro aqui de afiliados, mas dá para ganhar bastante também. A gente tem a parte de coprodutor, que é como a gente trabalha aqui. Eu trabalho como produtor, vendendo meu curso, coprodutor, gerando tráfego para outros especialistas e a gente atende também e-commerce aqui em alguns segmentos,
específicos aqui. Ou seja, essa parte de coprodutor é mais tranquilo. Você entra só como gestor e toda a parte ali de criativo, copy, essas coisas, geralmente é o produtor que faz. Você vai só rodar o tráfego para ele. Lógico que entra muita coisa aqui, tá? Mas você vai trabalhar aqui geralmente com a parte do Google, a copy, página, geralmente ele vai fazer, mas se você tiver um bom conhecimento, vai ajudar na parte de conversão. A parte de edição de imagem e vídeo, ele vai fazer. Já a parte estratégica e análise de métricas, traqueamento, geralmente é a gente que faz, ou seja, quem vai prestar o serviço de coprodução. Já a parte de suporte, é o especialista que vai fazer. Nesse caso aqui, se você tem um bom especialista que tem uma base, um público no Instagram, um público no YouTube, ou tem um bom produto, uma boa oferta, tende a vender muito mais fácil e você consegue escalar. Em muitos dos casos, o investimento é 100% ali do produtor. Em alguns casos, é dividido dependendo da comissão, aí depende muito. Mas é um pouco mais tranquilo para você trabalhar, porque geralmente ele já tem uma estrutura ali, mas você precisa ser mais especializado no tráfego para conseguir entregar resultado e também conseguir gerar relatórios ou interpretar as métricas e passar para ele para dizer qual caminho vocês devem seguir. A parte de produtor é muito boa também, mas você vai ter que ter toda essa estrutura aqui também sozinho ali ou contratar uma equipe. E essa parte de PLR, para mim, é uma das mais difíceis de todas, embora pareça mais fácil. Você fala, como assim, Alexandre? Pensa comigo, fora tudo isso aqui que você viu aqui, você vai ter que saber escolher um produto lá fora. Muitas das vezes não é um produto validado, como acontece, por exemplo, no afiliado, onde você vai lá e compra ou se afilia, ou melhor, se afilia ali a um produto que já está validado, ou seja, está vendendo muito, você vai ter que saber escolher um produto, montar toda a estrutura, testar para validar, para depois conseguir escalar. Já pensou em quantas vezes você pode testar sem conseguir performar? E muitas das vezes, muitos PLRs que vendem muito, são PLRs que estão um pouco fora ali das políticas do Facebook, o que faz com que você tome bloqueios muito mais fácil e tenha que se especializar em contingência, que é um assunto à parte também, está longe de ser barato como o pessoal imagina ali e requer técnicas muito mais avançadas para você trabalhar e caras. Então, nem sempre vai compensar, principalmente para quem está no começo. É muito lucrativo, dá muito dinheiro, mas não é fácil nem de longe como o pessoal imagina. Porque você vai precisar de todas essas habilidades aqui e ainda saber escolher, montar toda a estrutura de um produto e validar ele. E agora eu vou mostrar para você um recurso bem legal, ou melhor, um recurso não, né? Vou mostrar aqui um segredo para você. Vamos lá. Aqui eu separei em prestação de serviço e infoprodutos que eu já vou explicar para você. Deixa eu abrir aqui. O que eu quero passar para você? Eu não quero que você saia desanimado desse vídeo. Pô, não vou conseguir, é muito difícil. Pelo contrário, eu quero abrir a sua visão para que você entre em qualquer um desses segmentos sabendo exatamente aonde você está pisando. Que é muito mais fácil quando você começa já sabendo o desafio que você pode enfrentar. Então eu queria passar para você, em qualquer segmento você pode ganhar muito dinheiro, mas leva tempo, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Vamos entender um pouquinho. Essa parte de prestação de serviço aqui, você pode prestar para qualquer um desses. Independente de qual deles que você escolher, por exemplo, se você for prestar um serviço para alguém, quanto que eu posso cobrar? Isso pode variar bastante, mas o mínimo, vamos colocar aqui, que você fosse cobrar R$1.000 e você tivesse 10 clientes. Isso ia dar para você uma renda de R$10.000 por mês. Você fala, mas R$1.000 é muito. Vamos lá. Aqui eu coloquei no Google o salário mínimo. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Quando você está vendo, ele pode até ser maior. E uma notícia para você. Você está no Brasil. Se um empresário contratar você, ele vai pagar quase o dobro. Você fala, mas eu não vou receber. Não, você não vai receber. Mas entre encargos, provisão de rescisão, 13º, férias, o custo dele vai ser quase o dobro desse daqui. Então, qualquer empresário, mesmo de negócio local, teria que pagar para você ali, no mínimo, esse valor aqui, e não um valor menor que esse. Mas vamos colocar R$1.000 por mês. Vamos voltar aqui. Veja que você consegue cobrar tranquilamente R$1.000 para atender 10 clientes. Nesse exemplo, por exemplo, de negócio local. Lógico, para e-commerce, produto, dá para cobrar isso e muito mais. E até de negócio local, dá para você cobrar um valor muito maior também do que esse daqui. Mas só um exemplo. Então, veja que você consegue ter uma renda muito boa, que não é fácil você ganhar isso aí fora em qualquer outro trabalho. Mas vamos lá. Então aqui você já viu que você consegue ganhar. E agora você vai entender por que o pessoal faz essas ofertas malucas e bem agressivas para vender infoprodutos. Vamos lá. Aqui eu separei alguns valores. Quando a gente vai vender no perpétuo, que é o mais comum do pessoal oferecer um produto para você, essas faixas de preço são as mais fáceis de vender. 97, 197 até 497. 497
bate ali na trave, mas até 497, geralmente você vende no perpétuo direto, é bem fácil de vender. Parcelado então em 10, 12 vezes, não dá quase nada por mês, dá para qualquer um comprar. Uma boa oferta, na pessoa certa, vai vender. E vamos pegar o meio de campo aqui, 297. Se você vender 10 cursos de 297, você tem R$ 2.970. Mas 10 cursos daria para vender tranquilamente num dia com uma demanda alta, né? Imagine vender 10 cursos por dia, mas isso em 30 dias. Você tem uma renda de quase R$ 90 mil. E aqui você começa a entender por que o pessoal faz as ofertas tão agressivas e malucas. Se ele conseguir vender para você, a receita no final do mês dele é gigantesca. Se ele vender só 10 cursos por dia ali, o que é tranquilo para fazer, veja a receita que ele consegue no final do mês. Você fala, Alexandre, mas será que tem muita busca para justificar isso daí? Vamos ver junto? Vamos lá. Dentro aqui do Google Ads, o que eu fiz? Eu fiz uma busca simulando, por exemplo, uma pessoa que quisesse ganhar dinheiro na internet. O que a pessoa ia colocar? Ganhar dinheiro. Afinal de contas, qualquer oferta ali, por exemplo, para vender um curso, vai se basear em você lucrar muito mais ali. Então, esse é um público-alvo, por exemplo. Veja que aqui, ó, deixa eu só encurtar isso daqui. Eu tenho aqui a quantidade de busca, tá vendo? Ó? São muitas buscas e tem muitas variações. Então, o que eu fiz? Eu cliquei aqui em cima, exportando para uma planilha do Google. Coloquei nessa planilha, aqui é a quantidade de buscas que a gente tem, a palavra-chave e a quantidade de buscas. Então, veja só, quando eu desço até aqui embaixo, o que eu fiz? Eu somei. Todas essas buscas dão quase 1 milhão de buscas ali por mês. Porque se a gente voltar aqui, ó, você vai ver que essas buscas aqui é uma média de buscas mensais. Então, vamos voltar aqui. Ou seja, eu tenho quase 1 milhão de buscas por mês sobre esses termos aqui. Se desse 1 milhão a gente aparecer para 1%, seja com tráfego pago ou até com conteúdo orgânico, por exemplo, ali como oferta, se eu pegar 1%, eu vou atingir quase 10 mil pessoas, 9.696. E dessas pessoas aqui, se eu aplicar uma oferta para elas e eu converter 3%, eu vou ter 291 vendas. Dessas 291 vendas, se eu vender um produto de 297, me dá uma renda de R$ 86.000, 390 e alguns centavos aqui. Você pode ver que é um faturamento muito alto aqui, porque a gente tem um volume muito grande de pessoas e colocar ali a oferta certa no que a pessoa está buscando vai tender a gerar uma conversão. E muitas das vezes a pessoa não vai falar que existem muitas dificuldades, ela vai pôr uma oferta ali mais genérica que apresente facilidades. Vou mostrar alguns exemplos de conversão, só para você ter uma ideia. Porque você pode falar, mas Alexandre, será que é possível converter? Vamos ver? Aqui eu separei a conta de um Google Analytics de um cliente nosso aqui. Esse é um cliente de infoproduto e de ticket bem baixo ali, fica abaixo de R$ 50. Então a gente consegue ver aqui, ó, nos últimos 30 dias, eu consigo analisar aqui, ó, a taxa de conversão, por exemplo. Ó, eu consigo ver a receita e a taxa de conversão nesse dia. A média dos 30 dias foi esse faturamento aqui, com essa taxa de conversão, que gerou 1.511 transações aqui dentro. Esse é um exemplo de um infoproduto. Vamos ver um exemplo de um e-commerce que a gente também gerencia aqui. Esse e-commerce aqui também, a gente tem a receita nos 30 dias. A gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó, a receita, o quanto que deu, a taxa de conversão dia a dia aqui. Então, a gente consegue acompanhar passando o mouse. Eu consigo ver aqui a receita total em 30 dias e a taxa de conversão e a quantidade de transações. E aqui, inclusive, o ticket médio desse e-commerce aqui. Então, como você pode ver, dá sim para você ter ali uma taxa de conversão muito boa. Porém, o que muitas pessoas fazem é não vender para você a realidade. Elas colocam ali, vamos pôr assim, embrulham numa promessa que vai ser fácil, que você vai ganhar muito dinheiro e muitas pessoas compram. Geralmente, nesses valores mais baixos aqui, a pessoa vai consumir no curso, quando ela vê que realmente não vai conseguir, já passou muito tempo, ela acaba nem reclamando ali e ela acaba desistindo. Até porque o pessoal enche de prova social ali, ou seja, muitas pessoas mostram o resultado e a pessoa acaba achando que só ela que não consegue. Mas muitas das vezes são pessoas que estão há muito tempo trabalhando e já tem muitos outros cursos e muitos outros conhecimentos ali. Então, como você pode ver, muitas das ofertas que o pessoal faz para você não está nem longe de ser verdade. E só eu voltar aqui, ó, e dentro desses segmentos que eu passei para você aqui, em todos eles dá para você ganhar muito dinheiro, mas leva tempo e requer, como eu mostrei para você aqui, ó, níveis de habilidade diferente em cada um deles. Então, se você for escolher algum, pensa bem em quais níveis de habilidade você precisa e se aquele curso vai fornecer esses níveis para você realmente colher o resultado que ele está falando para você ali.
Eu te agradeço por você ter chegado até aqui. Se você puder, eu peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser, me segue lá no Instagram. Se quiser passar mais tempo comigo, tem o meu curso também. Esse vídeo fica por aqui e até a próxima.